é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, vim trazer aí um tema para você, rapaz, um tema um pouco importante em provas. É o chamado torque ou momento de uma força. Torque ou momento tem algumas singularidades. Problema número 1 que eu vejo em provas é o seguinte: a fórmula do trabalho, letra grega tal, é F vezes D. Trabalho é força vezes D. Deslocamento. Eu aplico força e causo deslocamento de uma coisa. E aí o que acontece? A fórmula de momento, ou torque, de uma forma específica, o momento também é F vezes D. E aí eu percebo que alguns alunos acham que a fórmula representa a mesma coisa, e na verdade não é isso que acontece. Momento é força vezes D, esse D não é deslocamento. Eu vou, por exemplo, empurrar um carro, eu vou realizar trabalho, é a força que eu aplico num carro vezes o deslocamento que eu vou causar nesse carro. Quando eu penso no momento, na verdade, é a força que eu aplico num ponto, a uma certa distância entre o eixo principal e a força de contato, beleza? Agora, gostaria que você pensasse da seguinte forma: o momento, se eu vou fazer uma chave, um objeto girar, esse cara, ele pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí eu gostaria que você pensasse o seguinte: toda vez que eu fizer uma chave girar no sentido horário, você vai dizer que o momento é negativo. Por exemplo, você pode pensar que o relógio ele te acorda. O relógio é algo negativo nesse caso, que ele te acordou. Então pensa assim, decorei. Momento é negativo no sentido horário. Portanto, o momento será positivo no sentido anti-horário. Pensa no seguinte: eu posso imaginar uma determinada chave aqui. Eu tenho uma força que vale 40 newtons e a distância é de 0,2 metros. É a distância entre o ponto de contato e o eixo dessa chave que vai girar. O momento que eu vou obter nesse caso, que seria a força vezes a distância, a força aplicada tem valor igual a 40 newtons e D, que seria a distância da região de contato até o eixo, é igual a 0,2 metros. O momento nesse caso, portanto, 40 vezes 0,2 tem resultado igual a 8 newton metro. Seria interessante saber se o sentido é horário ou anti-horário. Observe que a força aqui ela é aplicada para baixo e aí a chave vai começar a girar em sentido horário. Sentido horário, a gente vai dizer que o momento é negativo. Situação contrária acontece aqui, ó, nessa chave de baixo. Eu vou calcular o momento multiplicando força vezes distância, e aí nesse caso a gente tem uma força aplicada que vale 60 newtons e D, que seria a distância entre a região de contato e o eixo principal dessa chave. A distância vale 0,3 e aí 60 multiplicado por 0,3, o momento é igual a 18 newton metro. Observe o seguinte: se a força é aplicada para cima, certamente essa chave ela vai girar em sentido anti-horário. Se é anti-horário, a gente pode colocar um sinal de positivo. Sentido anti-horário é positivo. Agora, é claro, eu recebi no e-mail algumas questões que envolviam chaves assim, e recebi uma questão do Enem que é um pouco complicada. Olha só, vou ler a questão agora pra você. A questão do Enem diz o seguinte, rapaz: em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma das suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Letra A, 3 kg, letra B, 3,75 kg, letra C, 5 kg, letra D, 6 kg ou letra E, 15 kg. E aí que tá, não sei que opção eu devo marcar. Vamos pensar o seguinte: aqui eu tenho uma base triangular, essa barra ela tem massa. Se ela tem massa, claro que a barra ela pretende girar para cá, ó. Haverá um momento que eu vou chamar de momento causado pela barra, porque olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na verdade, a barra não foi colocada no centro. Se fosse no centro, eu teria 4 quadrados desse lado e 4 do outro lado. Isso não está acontecendo. Na verdade, eu tenho aqui, ó, x, 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 3x de um lado
e eu tenho x, 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 x e x, eu tenho 5x do outro. Há uma falta de organização da figura. Na realidade, a primeira coisa que eu queria que você pensasse, cara, onde está o centro da barra? Se você tem 8 pedaços, 8 medidas, vamos dividir meio a meio. Se você tem 4x para um lado e 4x para o outro, a força do centro de massa surgiria aqui no meio. Eu teria a força do centro de massa. Por que a barra não gira com toda essa facilidade? O motivo é muito simples. O professor, ele colocou um saco de arroz de 5 kg. E era isso que o Enem queria que mostrasse para você. Que você tem uma barra em desequilíbrio. Claro que essa barra, ela quer girar para esse lado. Mas aí o professor, quando ele coloca o saco de arroz em sentido contrário, ele causa um equilíbrio de momentos. O momento aplicado pelo centro de massa da barra entra em equilíbrio aplicado pelo momento do arroz. A gente vai igualar como se fosse momento 1 igual a momento 2, ou momento binário, se for o caso. Quando a gente iguala o momento, porque a barra está em equilíbrio, a gente vai dizer o seguinte: o momento aplicado pelo arroz é igual ao momento aplicado pelo centro de massa dessa barra. Lembra do que é momento? Momento é força do arroz vezes a distância do arroz. O que é momento do centro de massa da barra? É a força do centro de massa da barra vezes a distância do centro de massa da barra até o eixo principal desse triângulo. Uma coisa que eu queria dizer pra você, na verdade, força, não poderia esquecer de dizer pra você, a força que o arroz aplica aqui está relacionada à própria força-peso dele. Força-peso é massa vezes gravidade, isso é uma regra padrão, tudo bem? Então, na verdade, eu queria dizer pra você que a força aplicada pelo arroz é a massa do arroz vezes a gravidade local, vezes dA, que é a distância do arroz até o eixo principal desse triângulo. A força-peso do centro de massa dessa barra depende da massa dessa barra vezes gravidade local e distância cm. Esse dcm é a distância entre o centro de massa da barra até o eixo principal do triângulo. Já que a gravidade apareceu desse lado eu acabei de cortar. Quem sobrou foi massa do arroz e a distância do arroz. Eu vou puxar uma seta para cá. Quem é a massa do arroz? O texto disse que a massa do arroz vale 5 kg. O que é dA, cara? dA é a distância que o arroz assume ao eixo. Isso vale x mais x. Isso tem valor igual a 3x. Quem é MCM, cara? É a massa da barra por completo. Eu quero saber quem é a massa dessa barra. E esse DCM aqui seria a distância que o centro da barra ocupa até o eixo principal. Isso vale apenas um x, eu só tenho um x, ó. A distância entre o centro de massa e o eixo principal. Aqui eu tenho o valor de 1x. Observe você que eu tenho x desse lado e x do outro lado. Se eu cortar o x e o x, quem sobrou para mim? A massa do centro de massa, que na verdade a massa do centro da barra, a massa da barra no total acaba sendo 5 vezes 3 e o resultado final acaba sendo igual a 15 kg. Resultado final, a gente tem como resposta correta a letra E na prova do Enem. Olha, você que mandou o exercício aí por e-mail, muito obrigado. Por favor, curta e compartilhe. Se inscreva no canal que vem mais exercícios pra você. Muito sucesso e não esquecer, ó, a vitória pertence ao mais perseverante. Muito obrigado, tchau, tchau e muito sucesso. Valeu!